Me pede o que queres e eu te darei. Você já ouviu falar essa frase? Ela está escrita no livro de Reis, primeiro Reis, e fala sobre um sonho de Salomão, o qual ele encontrou com o Senhor, e o Senhor deu esse desejo a ele: me pede o que desejares e eu te darei. É uma passagem muito bonita, só que nós vamos falar hoje sobre o oposto dessa passagem, que foi o erro de Salomão. Tá certo? Então vamos acompanhar a leitura, se vocês quiserem. 1 Reis, capítulo 11, tá certo? O erro de Salomão. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações, as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois, certamente, no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Ele teve 700 esposas, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a afastar o seu coração do caminho de Deus. À medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. O coração de Salomão já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Assim Salomão praticou o que era mal perante o Senhor, e não procurou seguir orientações de Deus de todo o coração, como procedeu seu pai Davi. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camus, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifício aos seus deuses e divindades. Então o Senhor se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira 2 vezes. E lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao Senhor ao que o Senhor lhe havia mandado, e por isso o Senhor sentenciou Salomão, determinando: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Porém, unicamente por amor a Davi, teu pai, não o farei enquanto viveres. Eu o tirarei da mão de teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, cidade que escolhi. Meus irmãos, esse 1 Reis aqui, capítulo 11, do verso 1 ao verso 13, fala aqui do erro de Salomão, né? Salomão, considerado aqui no livro sagrado das Escrituras como o homem mais sábio que existiu, perdendo só para o Senhor Jesus, que passou por todos os testes e ciladas possíveis e foi aprovado em todas, não deu nenhuma escorregada. Mas, com exceção do Senhor Jesus, que é o próprio Deus, Salomão foi um homem de muita sabedoria e muita riqueza. Ele foi filho do rei Davi esse que o Senhor escolheu, aquele que apacentava ovelhas, né, que era o menor dentre os seus irmãos. O Senhor tirou aquele do menor e colocou como o grande rei de Israel, aquele que derrotou o gigante Golias, né? Essa batalha do Davi contra Golias, muita gente já conhece e ouviu falar. Então Salomão foi filho do rei Davi. O rei Davi, ele tem uma marcação na história como sendo o homem cujo coração era o coração de Deus. Por que isso? Porque Davi, tudo que ele fazia, ele buscava Deus. Ele não fazia só quando lhe interessava, só quando convia, só quando precisava, não. Tudo que ele fazia, se ia dar um passo para cá, se ia dar um passo para lá, o rei Davi, ele buscava o Senhor. E o Senhor muito se agradou dele, porque sabia e via que o coração dele era reto em servir ao Senhor. Davi teve vontade de construir um templo para colocar o nome do Senhor e consagrar esse templo ao Senhor. Porém, o Senhor não permitiu. Por quê? Porque Davi foi um homem de guerra. Apesar de ser um homem cujo coração era do Senhor, naquele período que ele se tornou rei, ele precisou travar muitas batalhas para estabelecer o reinado dele, né, e do povo judeu.
Então o Senhor fez uma promessa, falou assim: o meu templo não será construído por ti, porque tu eres um homem de guerra, mas será construído pelo teu filho, que será um templo de paz, porque a minha casa, o meu templo, terá que ser feito num período de paz, pacificamente. E assim a promessa foi feita, porque terminou o reinado de rei Davi, veio o rei Salomão e não lutou uma sequer batalha, porquanto aquele período o seu pai já havia lutado todas as batalhas e derrotado os seus inimigos. Então foi um tempo muito próspero e muito tranquilo na época do rei Salomão. Então Salomão sim teve condições e construiu o templo do Senhor, tá certo? Eu quero chamar a atenção para um verso que está escrito em 1 Reis, no capítulo 3. Eu vou voltar aqui, porque só para vocês entenderem de onde vem tanta sabedoria do rei Salomão. 1 Reis, capítulo 3, verso 4. Deus fala a Salomão em sonho. O rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, pois ali se encontrava o principal lugar sagrado. Em Gibeon, o Senhor apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse: pede o que desejares, e eu te darei. Imagina isso. Imagina você ganhar uma carta em branco dessa, um cheque em branco, um desejo desse, do Senhor, que é o Todo-Poderoso, e olha a resposta que o Salomão deu. Tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão, de coração para contigo. Tu mantiveste prodigiosa misericórdia para com ele e lhe concedeste um filho que hoje se senta no seu trono. Agora, pois, Senhor meu Deus, constituísse rei ao teu servo em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Ou seja, naquele momento, o rei Salomão, ele estava não só se colocando como uma pessoa, como qualquer um de nós, um comedor de arroz e feijão, uma pessoa humana e incapaz, mas ele estava exaltando o quê? Que só o Senhor podia dar o que ele precisava para estabelecer o seu reinado. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, ao teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? O desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Você imagina, o Senhor sempre sonda os corações, né? Você sabe que de 80 órgãos que nós temos no nosso corpo humano, um órgão, que é o primeiro órgão a ser formado no ventre da mãe que gera a criança, é o coração. Por quê? Porque dali provém as fontes da vida, dali provém o teu desejo íntimo, se você quer agradar, se você não quer agradar, se você quer inclinar para a direita, se você quer inclinar para a esquerda. Então, o Senhor falou assim: por que foi este o teu pedido, já que não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento, para ouvir e julgar com justiça? Farei o que pediste. Eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Daqui vem essa interpretação que foi o homem mais sábio que já pisou na terra. Me deixa muito pensativo, porque imagina os acessos que Salomão conseguiria abrir com tamanho conhecimento, com tamanha sabedoria, porquanto não houve homem antes e não haveria homem depois com tamanha sabedoria que o Senhor deu para ele. Só que o capítulo que a gente quer falar hoje foi o erro de Salomão. Qual foi o erro de Salomão? Foi se entregar à adoração a outros deuses, porquanto ele teve 700 esposas, 300 concubinas, e além da poligamia, que o Senhor também não aprovava, ele usou esse acesso com essas esposas para servir a outros deuses, porque Salomão já estava ficando mais velho e as esposas começaram a influenciar ele para praticar rituais, outros deuses fictícios, e se não, o próprio inimigo, falando que tinha outros deuses para ele adorar. Muitas vezes, irmãos,
Esse é o mal que nos acomete, porquanto a gente tem uma porção que o Senhor nos prepara, a gente tem uma casa, a gente tem um carro, a gente tem um cônjuge, uma esposa, um marido, a gente tem um trabalho, a gente tem uma certa quantia de dinheiro, a gente tem uma roupa, não nos falta nada. Porque está escrito na palavra assim, nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Muitas vezes você pode até falar assim, eu queria morar em tal casa, em tal bairro, mas você não está morando debaixo da ponte, você tem uma casa que o Senhor te preparou. Só que você nunca está feliz. Você está sempre buscando a mais. Você que eu digo, nós, os seres humanos. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento, porque o homem, ele tem essa avidez por sempre querer mais e nunca reconhecer que o que o Senhor preparou para ele naquele momento é bom. Então você está falando, Tiago, que a gente não pode querer mais? Não estou falando isso. Estou falando que você pode sempre buscar a prosperidade, porque o Senhor assim nos dá esse direito. O Senhor mesmo é um investidor. Quando Ele investe em você, Ele quer que você, o que você aprenda, que você multiplique 10, 100, 1000 vezes mais, né? Só que não é para você. O reino, lembra que eu sempre falo, o reino não é sobre riqueza, o reino é sobre pessoas. O reino é sobre a gente salvar e trazer mais pessoas para perto de Jesus, tá certo? Não é sobre acumular coisas. Então, Salomão, quando ele se perde ali nos finais dos seus dias, foi por conta dessa avidez. 300 concubinas, 700 esposas. E aí, cada uma com a sua cultura diferente. Ele já começou que ele já casou com a filha de Faraó, certo? Então, já tinha ali uma adoração a outros deuses que não o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A única coisa que o Senhor pediu quando deu sabedoria para ele foi: se procederes diante de mim como teu pai, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com os meus mandamentos e ordenações. Você sempre vai ter uma escolha. Você sempre vai poder ir para lá e para cá, fazer, não fazer, né? Na palavra também está escrito assim: tudo pode, mas nem tudo me convém. Você imagina o Senhor assistindo? O Senhor tinha um amor enorme por Davi. O Senhor teve um amor muito grande por Salomão, tanto que deu condição para o Salomão de uma prosperidade como nunca houve antes ali em Israel. Foi um período de paz. Só que você imagina assim, o próprio Salomão, quando nasceu, ali em 2 Samuel, está escrito assim: a mando do Eterno, o profeta Natã deu o nome para Salomão, que Salomão vem de paz, né, de Gedidias, que quer dizer do hebraico o amado do Senhor. Então assim, era um amor muito grande. E Salomão foi próspero, Salomão foi sábio, vinham pessoas do mundo inteiro para ter ali conversas com eles, aprender e trocar algumas coisas para também prosperarem na vida. Porém, a única coisa que o Senhor pediu para ele foi ali que ele falhou. Ele falhou então na poligamia e ele não manteve a fidelidade, o coração dele em adorar o único Deus. Ele foi casar com outras esposas e essas esposas o fizeram a construir templos, fazer adoração e praticar atos que o Senhor repudiava. Dentre todos os pecados que existem inúmeros pecados que o ser humano é capaz de cometer. Não existe pecado maior ou menor, mas o pecado de você adorar outros deuses, isso fere muito o Senhor. E foi esse pecado que fez o Senhor quebrar aquele pacto que teve com Salomão. Certo? Então, o que a gente pode aprender disso? Às vezes a gente tem um coração íntegro, um coração sincero, nós buscamos ao Senhor, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos faz próspero. Mas quando a gente está ali naquela prosperidade, muitas vezes você dá aquela escorregada. Você pratica alguma coisa que você já não praticava mais. Ou que você viu como novidade no meio de outras pessoas, de outros costumes que você não praticava. Então você conhece pessoas e começa naquele ambiente que pessoas têm certos vícios, pessoas têm certos linguajares, certas vestimentas, e tudo isso daí vai contribuindo para quê? Para que você se afaste do teu Deus.
E o Senhor não quer isso. O Senhor, Ele não quer te castigar. Você acha que o Senhor queria quebrar o que ele prometeu para Davi, o que Ele prometeu para o próprio Salomão? O Senhor nunca quis isso. Ele só queria a fidelidade. No final, se você pegar essas palavras, se você pegar os aprendizados, se você pegar as próprias falas de Jesus, o Senhor Deus sempre nos pede que façamos a escolha certa. Ou seja, que você escolha livremente servir o Senhor com todo o teu coração, que você renuncie ao pecado, que você renuncie ao mundo, que você renuncie às práticas pagãs. É isso que o Senhor deseja. Não é que você faça sacrifício. Nós não precisamos de sacrifício. Nós precisamos de um coração sincero. Assim como o rei Davi também teve os seus pecados, também teve suas falhas. Mas o que ele tinha? Ele tinha um coração ali pronto a servir. Essas semanas atrás foi gravado um vídeo sobre a parábola das 10 virgens, que ali falava sobre a importância de você não dormir sem azeite, né? De você não dormir e se deitar sem se reconciliar com Deus. Pecar, meus irmãos, por mais santo que você pense que a sua vida possa ser, que você não pratique nada, você é ser humano. E por menor que seja, você vai pecar um dia, outro dia, você vai acabar fazendo alguma coisa e você vai precisar se reconciliar. Então assim, é sobre isso, é sobre ter o coração limpo, ter o coração sincero e não dormir sem o azeite, não dormir sem o Espírito Santo. Como que eu faço isso, Thiago? Põe-te em reconciliação com o Senhor nosso Deus. Não caia no erro do homem mais sábio que existiu, exceto Jesus Cristo. Não caia no erro de Salomão, de você achar que você já está num certo patamar, que você, já sou antigo na graça, já tenho tantos anos de batizado, já caminhei tanto, já construí meu patrimônio, já tenho minha casa, já tenho casa de aluguel, já tenho carro, já viajei para fora, já comprei isso. Não caia nessa, porque não tem pecado não é só para os jovens, não é só para os pobres, pecado é para os ricos e para os mais velhos também. Então, a gente tem que estar sempre vigilante, em constante oração e meditando sempre nos ensinamentos e nos estatutos da palavra do Senhor. Certo? Espero que você tenha refletido aí junto sobre os aprendizados do erro do rei Salomão e que você possa fazer uma análise aí na tua vida, que como é que está a sua situação? O Senhor tem te abençoado? Glória a Deus. O Senhor permitiu que você estivesse passando por uma prova? Glória a Deus. Tire o proveito dessas situações, porque quando você chegar lá, quando você conquistar aquilo que o Senhor vai ainda te preparar, que você não venha a cometer esses erros. Tamo junto. Fiquem na paz.